O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria! Hoje é domingo, é dia do Senhor. É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que no segundo domingo do ofício das leituras, que é aquela oração que nós sacerdotes, os religiosos, os missionários e tem leigos também que rezam na liturgia das horas. Nesse segundo domingo, no ofício das leituras, geralmente tem 2 hinos. O segundo hino fala bem assim: Salve, ó dia, que é glória dos dias. Feliz dia de Cristo vitória, dia pleno de eterna alegria, o primeiro dia da semana. É o dia de glória, porque é o dia que está acima de todos os dias. A segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado jamais superará esse dia, porque é o dia da nova criação. E Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. No sábado se comemora a primeira criação onde Deus descansou, depois de ter criado o universo, ter criado todas as coisas e nos ter criado. A segunda criação se dá com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
É um novo dia, é o dia que aponta para o céu, para a eternidade. É o dia de glória, é o dia de Cristo vitória, como está dizendo aqui no hino. É um feliz dia, não é qualquer dia. Nesse dia ninguém deveria ficar triste. É o dia da esperança. Até mesmo aqueles que perderam um ente querido no domingo deveriam se alegrar, porque aquele ente querido foi ao encontro do Pai no grande dia, no dia da ressurreição de Cristo. Então todos aqueles que morrem em Cristo entram na nova vida, entram na vida eterna, entram no céu. Dia pleno de eterna alegria, o primeiro. Que maravilha! Não é verdade, meus irmãos, que nós deveríamos estar sempre com o coração ansioso para chegar esse dia? Meu Deus do céu, o dia dos dias, a Páscoa eterna. Comemoramos a Páscoa do Senhor e a nossa Páscoa. É por isso que nós nos dirigimos com muita alegria para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que bom, que dia maravilhoso. Que esse dia seja sempre uma seta que nos aponta para o céu. Que neste dia tenhamos o desejo pelo céu. Tenhamos o desejo de Deus, de contemplar sua face, de estar com Ele. Existe dia melhor do que esse? Esse dia, que é o domingo, nos faz lembrar o céu, o céu, o céu. E é neste dia, meus irmãos, que o Senhor nos convida a rezar. Vocês viram o Evangelho? Lucas, capítulo 11, do versículo 1 até o 13. Jesus estava rezando num certo lugar. E os discípulos vendo Jesus rezar, porque Jesus é o exemplo de oração, eles se despertam e sentem o gosto, o desejo também de rezar. Então eles falam: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Porque entre os discípulos de Jesus tinha também os discípulos de João. Então, como João Batista ensinou os seus discípulos a rezar, ensina-nos também a rezar. Eu sei que toda leitura tem todo um contexto onde Jesus está nos ensinando, ensina a ele o Pai Nosso. Depois ele conta esta parábola daquele homem que vai importunar o outro durante a noite para dizer assim que toda oração é ouvida. E depois Jesus termina dizendo: batei e vos será aberto. Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Jesus está nos mostrando que toda a oração, ela é ouvida. Não tem um pedido que nós façamos que não é ouvido por Deus. Porque Deus é Deus. Mas primeiramente eu quero perguntar para você: como é que está a tua vida de oração? Você tem reservado esse tempo que é necessário para você estar com Deus? Aqui eu estou falando daquela oração pessoal, aquela oração entre você e Deus.
Não é você e outras pessoas, é você e Deus. Aquela oração que Jesus diz assim: entra no seu quarto, fecha a porta e ora e reza ao Pai que está nos céus. É essa oração que eu estou falando. Não estou falando de oração comunitária, da oração aí do grupo de oração, aquela oração que se faz aí em qualquer grupo aí dentro da igreja. Eu estou falando da oração pessoal. Como está a sua oração pessoal? Assim como você tem assim todos os dias aquele horário para você se alimentar, o horário para você dormir, o horário assim que você é fiel em fazer aquelas coisas. Eu quero saber, você tem aquele horário, aquele momento importante, que é importante. Existe coisa mais importante neste mundo, meus irmãos, do que rezar, do que se colocar na presença de Deus. A oração é a elevação da alma a Deus. Então você tem este horário. Eu estou repetindo para que você possa se perguntar, diante de tantos momentos importantes da tua vida, e o seu momento com Deus? Aquele momento tão importante que o namorado tem para se encontrar com a sua namorada, e a namorada para se encontrar com o seu namorado. E quando há atraso, os dois ficam até, quem atrasou fica até meio com raiva do outro que atrasou, porque ele quer reservar aquele momento, porque aquele momento é importante, ele não pode perder um segundo sequer, porque os dois querem estar juntos, porque os dois se amam. Você entendeu? Aquele horário importante que você tem, que você diz assim: olha, esse horário para mim, ele é importantíssimo. Será que este horário é o seu momento com Deus? Ou talvez o momento com Deus que você tem apenas para cumprir algum preceito, alguma coisa, alguma regra de vida, para ficar aí para não ter problema de consciência. Aí você vai lá e reza. Aí hoje você reza num horário, amanhã você reza em outro e tal, e assim vai. Mas você reza, você tem realmente o seu momento para rezar? Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Foram despertados ao verem Jesus rezar. Ensina-nos, Senhor, a rezar. E Jesus ensina a oração chamada popularmente como a oração do Pai Nosso, liturgicamente como a oração do Senhor, a oração dominical. Jesus nos ensina essa oração. E aí? Você tem o seu horário para estar com Deus? Eu não esqueço do que Santo Afonso Maria de Ligório fala: reza quem ama. Quem ama, o coração palpita de desejo de estar com Deus. E ali na oração nós podemos louvar, nós podemos adorar, nós podemos pedir perdão a Deus dos nossos pecados e podemos pedir também, como na oração, como Jesus ensinou hoje, a pedir. E Jesus está dizendo, agora eu vou retomar o que eu falei antes, que toda oração nossa, Deus ouve. Toda oração que nós fazemos. Quando nós pedimos, Deus ouve. Mas você poderia estar dizendo agora para mim: mas Padre José Augusto,
Tem tantas coisas que eu já pedi e Deus não me deu. Aí tem pessoas que dizem assim, é porque você precisa esperar. Outros dizem, é porque ainda não chegou o momento. Então, quando as pessoas estão dizendo isso, é porque ainda não chegou o momento, você precisa ter paciência, esperar mais, então ela está confirmando que Deus vai ouvir a sua prece. Mas tem gente que já tem anos e anos pedindo. E nada. Talvez até você já esteja até desanimando. Mas você não pode desanimar, porque eu estou dizendo para você que toda oração Deus ouve. Toda e qualquer oração. Bem, tem um momento no Evangelho que Jesus disse que quando nós pedirmos, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, a oração vai ser ouvida também. E os santos, eles nos ensinam também que tudo aquilo que nós pedimos, se servir para nossa salvação, Deus vai dar. Então isso significa que se duas pessoas fizerem o mesmo pedido e uma receber e a outra não, então isso pode significar que para um serviria para a salvação dele e para o outro não. Então Deus deu para um e Deus não deu para o outro. Então, em qualquer uma das duas situações, a oração foi ouvida, não é verdade? E é neste ponto, meus irmãos e minhas irmãs, que eu queria falar para você. Quando eu acabei dizendo aqui que toda oração é ouvida, pode ser que você pode ter dito assim, como eu falei antes, né? Mas eu já fiz muitos pedidos e Deus não me ouviu. Então vejam só, toda oração, ela é ouvida por Deus. Deus vai responder para você com sim ou com um não. É por isso que eu estou dizendo para você que toda oração é ouvida. Então, se você pede e Deus concede, pronto, Deus ouviu a sua oração e correspondeu a ela. Mas se você pediu e não recebeu, Deus também ouviu e Deus concedeu o seu pedido, dizendo, não, meu filho, isso não vai ser bom para você. Eu estou falando de forma simples, justamente para que você possa entender isso. Então, meus irmãos, nós não podemos ficar de bico grande, nós não podemos ficar zangados com Deus, só porque nós fizemos uma oração e parece que Deus não... Nós fizemos o pedido e Deus não concedeu. Se for para o seu bem, Deus vai te dar. Se não servir para você, Deus não vai te dar. Mas com o sim ou com o não, Deus deu a resposta. Com o sim ou com o não, eu te darei ou eu não te darei. Então, em todas as duas situações, nós vamos sempre nos alegrar. Porque, na verdade, o sim de Deus ou o não de Deus será sempre para nós de benefício. Gerará um grande benefício a resposta do nosso Deus. Você entendeu? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma coisa que você vai pedir e que você deve pedir sempre e que Deus jamais negará para você. O que? A salvação. Se você pedir a Deus todos os dias, Senhor, que eu me salve, Senhor,
que eu não me perca. Senhor, eu quero o céu. Deus vai conceder isso a você. E aí você vai entrar num processo de um caminho de santidade, aonde as tentações não vencerão na sua vida, porque você pediu a Deus a salvação. E aí Deus vai dar toda a força necessária. Não é que Deus não dá, Deus dá para todo mundo, mas tem uns que abrem o coração e tem outros que não abrem o coração. Mas se você pedir, Senhor, que eu me salve, Senhor, que eu não me perca, Senhor, que esse mundo não me devore, Senhor, que Satanás não me convença das coisas dele, Senhor, me livra da tentação, Senhor, me livra de todo o mal, como nós rezamos na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou no dia de hoje. Meus irmãos, aí nós vamos entender muito bem o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Tudo aquilo que pedirdes, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Olha bem, quem pede, recebe o quê? A salvação. Quem procura a salvação, vai encontrá-la. E para quem bate, se abrirá. Então é óbvio que se nós não pedirmos a salvação a Deus, como é que Deus vai nos dar? É uma demonstração que realmente nós não queremos nos salvar. Mas se você pedir, Deus te dará. Era por isso que os santos, eles faziam essa oração. Quando eles se penitenciavam, quando eles faziam jejum, quando eles faziam todas essas coisas, era que no fundo eles estavam pedindo a Deus a graça de não ofender a Deus, porque a única coisa que pode nos levar à perdição eterna é o pecado. Tem outra coisa? O pecado mortal é que nos leva à perdição eterna. Então peça a Deus, Senhor, que eu não peque, que eu não caia mais em pecado mortal. Senhor, que eu seja fiel. Senhor, que nos últimos momentos da minha vida, então, que eu tenha tempo de me confessar. Mas eu não vou brincar com a minha vida, não, Senhor. Mas no último momento que apareça um sacerdote, Senhor, que no último momento da minha vida, que a sua mãe interceda, me ajude, o meu anjo da guarda, me ajude para eu não perder. Por isso que nós rezamos na oração da Ave Maria, né? Na hora da minha morte. Na hora da minha morte, rogai por mim, peça por mim. Você compreendeu, meu irmão e minha irmã? Primeiro, peçamos a Deus a graça de rezar, o dom da oração, porque a oração é um dom. Depois, meus irmãos, saibamos de uma coisa: toda oração é ouvida com um sim ou com um não. E existe uma oração que você e eu nunca deveremos deixar de pedir a Deus, a nossa salvação. E se nós pedirmos, Deus nos dará. Porque aquele que já pede a salvação, ele já está no caminho de santidade, então ele está lutando contra o pecado, ele está lutando contra as tentações, ele não vai estar dando ouvido ao demônio. E ali ele não se perderá. E peçamos a quem o auxílio? A Nossa Senhora. Ela vai interceder por cada um de nós, como nós rezamos na Ave Maria, na hora da minha morte, na hora da nossa morte, venha em nosso socorro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima. Um bom domingo para você.